Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Guia da Pesquisa. No vídeo de hoje eu vou te mostrar de uma forma básica e com exemplos como fazer a classificação das variáveis de pesquisa em estudos quantitativos. É muito comum durante o delineamento do estudo surgir dúvidas de como classificar as variáveis, se é uma variável categórica, se ela é numérica, qual é a variável dependente, a variável independente, e tudo isso é muito importante na hora de etapas seguintes do trabalho, como por exemplo a construção das hipóteses. É importante você saber qual a sua variável dependente e qual a variável independente. Então vamos lá. Primeiramente, o que é uma variável? A variável em pesquisas quantitativas são todos aqueles conceitos que variam, ou seja, é algo que pode variar de acordo com a unidade estudada, um animal, uma pessoa, até mesmo objetos que estão ali sendo estudados, certo? E aqui eu trouxe alguns exemplos para ficar mais claro. Então, o peso é uma variável, a idade, a raça, a escolaridade, o estado civil, dentre tantas outras. Por exemplo, se todos nós tivéssemos o mesmo peso, 69 quilos, então não seria uma variável, seria uma constante. E é justamente porque esses conceitos mudam, essas pessoas, as condições, apresentam essas características que podem variar, que nós realizamos as pesquisas, justamente com o intuito de identificar o porquê dessas variações. Então, a maioria dos estudos quantitativos, eles são feitos justamente para compreender como ou por que essas coisas variam e como a mudança em uma determinada variável, ela se relaciona com a mudança em uma outra variável. Aqui eu trouxe um exemplo. Alguns pesquisadores pesquisam acerca do câncer de pulmão. O câncer de pulmão, ele é uma variável, porque nem toda a população tem câncer, então é algo que varia. Alguns pesquisadores também investigam quais os fatores relacionados a essa variável, como, por exemplo, o uso do cigarro. O uso do cigarro é outra variável, porque nem todos fumam. Então, ela adquire características que podem mudar. E a variável, então, pegando esse exemplo, é qualquer qualidade de uma pessoa, de um grupo, de uma situação que varia ou vai adquirindo valores diferentes ao longo de um determinado período que você está fazendo ali a sua coleta de dados. E essas variáveis, nos estudos quantitativos, elas têm classificações, e essas classificações são importantes. Como eu falei, em etapas posteriores do delineamento do estudo, é importante você saber com que tipo de variável você está trabalhando. E a primeira classificação é a classificação quanto à dependência. Isso é muito importante na hora, por exemplo, de construir a hipótese em estudos analíticos e estudos experimentais. Então, quanto à dependência, essa variável ela pode ser caracterizada como uma variável dependente ou independente. Primeiro, vamos distinguir o que é uma variável dependente. A variável dependente é aquela variável que está mais ligada à resposta, ao desfecho do estudo. Ou seja, a variável dependente é o resultado que um pesquisador quantitativo deseja compreender, explicar ou prever. É uma medida que ela vai depender da medida de uma outra variável. Por isso o nome dependente, ela sofre influência de uma outra variável. E para ajudar a fazer essa identificação no estudo, o que a gente lembra? Que geralmente a variável dependente, ela é medida, ela é registrada, diferente da variável independente. A variável independente, ela já é uma preditora. São aquelas que, na maioria dos estudos, são manipuladas, como a intervenção, a exposição ou uma comparação. E é importante lembrar do nome, ela não depende do valor de outra variável. Geralmente é ela que influencia e não que é influenciada. Geralmente é ela que é manipulada, diferente do conceito anterior, que na variável dependente ela é registrada, ela é medida, certo? Então, para ficar mais claro,
eu trouxe aqui alguns exemplos dessa classificação das variáveis quanto à dependência. Então, um exemplo aqui fictício. Entre pacientes com diabetes tipo 2, a redução do valor de hemoglobina glicada, que é mensurado pelo exame de sangue, está associado com a prática regular de atividade física? Então, aqui é um exemplo em forma de questionamento. Então, nesse caso, eu tenho uma variável que é dependente e eu tenho uma variável independente. Primeiramente, quem seria a variável dependente nesse exemplo? A variável dependente é o valor de hemoglobina glicada, porque é ela que sofre influência a depender de quem? A depender da variável independente, que nesse caso é a prática regular de atividade física. Então, se esses indivíduos são expostos, por exemplo, à prática de atividade física 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, ou até todos os dias da semana, isso pode gerar redução no valor de hemoglobina glicada. Então, é ela quem está ali sendo, sofrendo uma certa influência. Então, ela é a variável dependente. Ela depende, ela sofre influência da variável independente, que nesse caso é a prática regular de atividade física. Um outro exemplo. Um pesquisador ele está estudando o efeito da luz e da escuridão no comportamento de um grupo de borboletas. E aí ele fica ligando e desligando a luz. Aqui nós também temos uma variável dependente e uma variável independente. Nesse caso, quem é a variável dependente? Nós podemos ver que aqui é o comportamento do grupo de borboletas, porque esta é a variável que vai sofrer influência. De quem? Da variável independente, que nesse caso é a exposição à luz ou à escuridão. Então, dependendo se eu exponho esse grupo de borboletas à luz ou à escuridão, ela vai ter um comportamento diferente. Esse comportamento ele pode variar a depender da exposição a que eu exponho esse grupo de borboletas, à luz ou à escuridão. Então, aqui eu tenho também uma variável dependente e independente. Esses conceitos são muito importantes quando a gente pensa na pesquisa experimental, principalmente quando nós vamos construir as nossas hipóteses. Inclusive, quando você vai fazer, por exemplo, um teste estatístico específico, aquela pessoa que vai avaliar os seus dados, ela vai querer saber qual é a sua hipótese, qual é a sua variável dependente, a variável independente. Então, é muito importante conhecer esses conceitos e classificações. Para fechar essa parte de classificação das variáveis quanto à dependência, eu trouxe mais um estudo de uma outra área para ficar mais claro para um grupo mais geral de estudantes, certo? Um grupo de pesquisadores visam determinar o efeito da temperatura solar no crescimento de uma determinada espécie de planta brasileira. Nesse caso, quem é a variável dependente aqui? A variável dependente é o crescimento da planta, porque é esse crescimento que vai ser determinado, que vai sofrer influência de quem? Da temperatura solar, da exposição dessa planta à temperatura solar. Então, nesse caso, esse tipo de estudo é muito comum, por exemplo, para saber se uma determinada planta ela se adapta a uma outra região. Será que em uma região quente, uma espécie de planta que é acostumada ao frio, ela cresce em uma região semiárida? Então, isso é importante, saber quem é a variável dependente ou a variável independente, certo? E aqui é importante citar que essa variável independente, ela é o fator que altera ou controla propositalmente para ver o efeito que tem. Como nós vimos nos exemplos anteriores, a variável independente é aquela que influencia. Enquanto que a variável dependente, ela é variável, ela muda a depender de como é manipulada essa variável independente, certo? Então, ela depende da variável independente. Passada essa classificação quanto à dependência, as variáveis em estudos quantitativos, elas também podem ser classificadas conforme a escala de medição. E aqui nós temos variáveis que podem ser categóricas ou numéricas.
para responder essa pergunta, se aquela variável que você está manipulando, ela é uma variável categórica ou numérica, a pergunta que você deve fazer primeiro, ela é uma variável que tem categorias de resposta? Sim. Quantas categorias? 2 ou mais? Se ela tem só 2 categorias, ela vai ser classificada como uma variável categórica dicotômica. Se ela tiver 3 ou mais categorias, ela pode ser classificada tanto em ordinal como nominal. E eu vou já explicar dando exemplo de cada uma para ficar bem fácil de compreender. Ou ela pode ser numérica, que é quando ela apresenta números, que aí ela pode ser classificada como numérica discreta ou numérica contínua. Parece um pouco complexo, mas é muito simples de compreender. E para ficar mais simples, eu vou explicar cada uma delas individualmente, trazendo exemplos. Primeiro, vamos para as variáveis categóricas, que são aquelas variáveis qualitativas, ou seja, variáveis em que a resposta não é número, são palavras, são categorias. Então, a primeira pergunta que você olha para a variável, ela tem categorias na resposta? Sim, ela tem no máximo 2 opções de resposta. Então, ela é classificada como uma variável categórica dicotômica. Os valores são organizados em 2 classes, como nesses 2 exemplos aqui. Então, eu tenho o sexo. Quais são as opções de resposta? Eu tenho o sexo masculino ou o sexo feminino. Claro que isso pode assumir outras opções de resposta, mas nesse estudo específico, ela tem essas 2 categorias, essas 2 opções de resposta. Estado civil, eu só quero saber se a pessoa ela é casada ou está numa união estável ou se ele é solteiro. Então, eu tenho aqui 2 opções de resposta, 2 categorias. Então, nesse caso, o sexo e o estado civil, ela é uma variável categórica dicotômica, certo? Um outro exemplo ainda nas variáveis categóricas, que tem respostas em categorias. Vamos supor que a variável que você está colocando no seu banco de dados ou que você colocou no seu instrumento, ela tem mais de 3 categorias, ela tem mais de 3 opções de resposta. O que você vai se perguntar? Olha, eu tenho aqui essa variável, ela tem 3 opções de resposta. Existe uma relação de ordem implícita entre elas? As respostas, elas seguem uma ordem que é importante? Sim. Se a resposta é sim, ela vai ser uma variável categórica ordinal. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês de quando essa variável é categórica ordinal, que é quando a ordem entre essas categorias de resposta da variável é importante. Para ficar mais claro, a variável escolaridade. Aqui eu tenho várias opções de resposta, eu tenho várias categorias, não só 2. Então, eu tenho 3 ou mais. Essa ordem é importante? Sim, a ordem é importante, porque eu não pergunto, por exemplo, se a pessoa tem ensino superior, analfabeto, ensino médio. Então, é importante que as opções de resposta, as categorias, ela vá numa certa ordem, que ela começa do menor nível de instrução para o maior nível de instrução. Então, essa ordem, ela é importante. Outro exemplo, o grau de severidade de uma infecção. Então, lá no meu instrumento, é importante que tenha essa ordem. Ela é baixa, média, alta, fatal. Não é interessante fazer uma certa mistura. Fatal, média, baixa, alta. A ordem é importante. Por isso que ela é uma variável categórica ordinal, certo? Então, isso é importante na hora de fazer a classificação das suas variáveis. Mas se no caso você tem uma variável que ela tem várias opções de resposta, ela tem mais de 3 categorias e não existe ali uma ordem entre elas, então ela vai ser considerada nominal. Para ficar mais claro, essa variável categórica nominal é quando os valores, as respostas, elas são organizadas em classes, em categorias que não são ordenadas. Não existe, na verdade, a obrigatoriedade de ter uma ordem implícita ali entre elas. Por exemplo, o tipo sanguíneo. No tipo sanguíneo, eu tenho várias categorias de resposta. Faz diferença eu colocar AB, A,
B, O, ou eu colocar O, A, B e AB, não vai fazer tanta diferença. Não é necessário ter essa ordem. Isso não vai gerar prejuízos na hora de fazer a coleta de dados. Não existe essa ordem implícita entre elas. Então, aqui eu tenho uma variável categórica nominal. Não existe uma relação de ordem implícita entre essas opções de resposta. Passada essa classificação das variáveis que são categóricas, eu tenho variáveis que também podem ter como resposta números, certo? Então, eles vão ser variáveis numéricas. E aí, quando você olha para uma variável que ela tem como resposta números, você tem que se fazer uma pergunta. Essa resposta possui somente valores inteiros? Sim. Se você responde que sim, ela é uma variável numérica discreta, certo? Porque você vai ter ali uma resposta que é só números inteiros. E aqui eu trouxe como exemplo o número de gestações. Você não tem uma gestação e meia. A mulher vai sempre ter 1, 2, 3, 4, 5. Ela vai ter gestações que vão ser representadas por um número inteiro, somente valores inteiros, certo? Casos de Covid-19 em 2022, a mesma coisa. Você não vai ter um caso e meio, um caso, 7. Não, vai sempre ser um número que é inteiro. 2 milhões, 3 milhões. Então, vai ser sempre um número inteiro. Não tem uma pessoa e meia com Covid, certo? Então, você vai ter números inteiros. Leitos de UTI disponíveis nos hospitais de São Paulo. A mesma coisa, você vai ter um número que é inteiro. Você vai ter, por exemplo, 300 leitos, 350 leitos. Você vai ter um número que ele apresenta valores inteiros. Não tem como você ter um leito e meio, né? Então, vai ser sempre um valor fechado. O outro exemplo, se caso você fizer essa pergunta, olha, eu tenho uma variável que ela tem como opção de resposta número. Ela é uma variável numérica, só que ela não apresenta apenas valores inteiros. Ou seja, são aquelas variáveis que têm características também mensuráveis, mas que elas vão assumir valores em uma escala contínua com valores fracionados. E para distinguir essas variáveis, é muito importante lembrar que na maioria dos casos, elas são obtidas por meio do auxílio de algum instrumento de medida. Como, por exemplo, de variável numérica contínua, nós temos a altura, que você vai ter ali valores que podem ser fracionais e que muitas vezes ele é feito por meio de quê? Com o auxílio de uma fita métrica. O tempo, a mesma coisa, você pode ter o auxílio ali de um cronômetro. O peso de uma pessoa pode ter valores fracionais, que muitas vezes é obtido por meio de uma balança. Aqui nós podemos, inclusive, ter alguma dessas variáveis, que geralmente são numéricas, transformadas em variáveis categóricas. Por exemplo, o peso. Pessoas com pesos de 10 a 20 quilos, de 30 a 40 quilos. Você pode transformar isso numa variável categórica, certo? Só para ilustrar que nem sempre essa variável ela vai ser 100% em todas as vezes numérica. O pesquisador pode transformar ela em uma variável categórica e apresentar ali categorias de resposta. Mas nunca tente fazer categorias muito pequenas para esse tipo de variável. Por exemplo, se você transformar o peso em uma variável categórica, você vai conseguir coletar o dado, mas você acaba, de certa forma, perdendo outras oportunidades de análise, como, por exemplo, você não vai conseguir calcular a média de peso. Então, é melhor você ter o valor geral, por exemplo, o peso exato da pessoa, do que você categorizar, porque se você tem o peso, você pode depois transformar em categoria. Mas se você já coleta lá no seu instrumento de dados, como opção de resposta, um peso, colocar ele como uma variável categórica, se você quiser fazer o inverso, calcular os valores de forma geral, calcular ali uma média, você já não vai mais conseguir, certo? Então, é importante ter cuidado, saber que sim, dá para transformar uma variável como essa que é numérica em categórica, mas é preciso ter cuidado ao fazer isso. E aqui eu trouxe alguns exemplos dessas classificações, certo? Por exemplo, o peso de uma pessoa, como a gente viu, é uma variável numérica contínua.
porque ela vai ter ali valores que são fracionais. O total de partos de uma mulher. Que tipo de variável é essa? Aqui nós temos uma variável que é numérica, mas que ela é discreta, porque o total de partos ele vai sempre ser um valor inteiro. A raça autodeclarada de uma pessoa. Aqui nós já temos uma variável que tem como opção categorias e nominal, porque ela pode ter várias categorias sem uma ordem explícita entre elas. Se eu posso colocar entre opções de resposta parda, branca, indígena ou o inverso, que isso não vai fazer tanta diferença na hora de coletar esse dado. Não existe uma ordem implícita entre elas. O nível de instrução de uma determinada população. Que tipo de variável é essa? Aqui nós temos uma variável que é categórica ordinal. Geralmente eu tenho um nível de escolaridade que começa do menor para o maior, e essa ordem implícita ela é importante na hora de você fazer a coleta dos seus dados, certo? Você pode pegar outras variáveis para tentar treinar. Pode deixar aqui nos comentários, pode colocar variáveis e colocar elas como, colocar a classificação delas para que eu possa ver, responder. Pegue as variáveis do estudo que você está construindo, coloque elas dentro de um quadro e tente fazer a classificação de cada uma delas. É muito comum, eu já vi muitas dissertações, teses aqui no banco, no repositório da universidade, em que no método tem um quadro com todas as classificações das variáveis. Inclusive, quando eu fiz a disciplina de bioestatística aqui na universidade, eu tive que entregar um quadro para a professora com todas as classificações das minhas variáveis, para me nortear nas etapas seguintes do meu estudo. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida sobre isso, se você tem indicações de tema, que vai ser um prazer responder você. Muito obrigada por assistir esse vídeo, te vejo na próxima aula.